Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL, e hoje a gente começa mais uma aula diferente. Então, já pegue seu caderno, já pegue uma caneta, porque hoje a aula vamos resolver exercícios juntos e, ao mesmo tempo, vamos oportunizar fazer uma revisão, né? Então, vamos fazer alguns exercícios. Vocês até podem uma dica, pausar a aula, né, quando eu mostrar o exercício, tentar resolver sozinho, porque eu vou vir aqui explicar ponto a ponto para a gente conseguir desenvolver uma técnica melhor, né, ajudar vocês a desenvolverem uma técnica para responder questões de filosofia no vestibular e também aproveitar, por que não, para lembrar tantos conteúdos que já vimos em aulas passadas. Tudo bem? Então vamos começar e vai ser bem geral, gente. Então eu vou tentar abordar um pouquinho de tudo que a gente já viu. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso, porém, né, o professor Noé também, nas próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar mais com essa questão dos exercícios, até para aproveitar e assimilar melhor tudo que a gente vem aprendendo, né, dos novos conteúdos. Belezinha? Então vamos começar aqui o primeiro exercício, que é esse aqui. Então vamos lá. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessária deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o que faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento tudo é um. Quem afirma isso é Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que a gente ainda vai estudar em aulas futuras. Mas, então, do que o Nietzsche está falando, né, gente? Antes da gente ler a questão, antes de tudo, vamos entender o texto, né, a início. Nietzsche está falando, então, do início da filosofia. E para ele, então, parece que a filosofia começa com uma ideia absurda, que é a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Essa ideia de um elemento que é a origem de todas as coisas, nesse começo de filosofia que o Nietzsche já nos indica, remete a qual escola filosófica? Pré-socráticos, isso mesmo. Eu tenho certeza que você já lembrou. Então, a gente vai estar falando daqueles filósofos que são os filósofos da natureza, aqueles com o começo, né, do raciocínio que buscava então explicar o mundo, né, buscava uma razão ao mundo, né, a physis, lembra? A physis, a natureza, então buscar explicar a physis por meio da arqué, que era a razão primeira, aquela razão que explicaria tudo. Nesse exemplo, a água. E por que Nietzsche fala, olha, pode parecer meio absurda essa ideia, mas ela não é. E né, ele aqui coloca no texto, deter-nos nela e levá-la a sério. Sim, a gente deve levar a sério. E por quê? Porque ela busca, primeiro, explicar a origem das coisas, né? Então ela tem um mérito ali, ela está buscando explicar alguma coisa. Em segundo, porque ela faz isso sem imagem e fabulação. Ou seja, isso está querendo nos dizer o quê? Se você não está usando uma imagem, né, um conto, uma fabulação, algo, uma história para explicar algo, né, ele está procurando, então, razão, né? Por que, então, ela tem esse mérito? Porque, em segundo lugar, quando ele tenta explicar isso, ele não utiliza de mitos. Então, ele busca uma razão. Então, segundo ponto que Nietzsche salienta para a gente. E, por fim, em estado de crisálida, ou seja, por mais que não explicitamente, ele já traz um pensamento filosófico muito importante, que tudo é um. Ou seja, entender o universo, né, na sua amplitude, junto com o ser humano, e entender que tudo veio do mesmo lugar, né? Existe uma origem, existe uma razão para tudo nesse pensamento, né? Tudo é um. Então, já são os três elementos que Nietzsche salienta que no início da filosofia
faz a gente valorizar essa filosofia, que a gente não pode, então, pensar que os pré-socráticos eram bobinhos, eles estão buscando explicar que tudo vem da água, ai, que pensamento inocente. Não, é um pensamento filosófico relevante, e Nietzsche já nos traz. Mas eu estou falando aqui do texto. A gente está falando pra caramba do texto. Vamos então ler a questão? O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Né? De quem estamos falando? Pré-socráticos. A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? A gente está buscando justificar alguma coisa ou a gente está investigando uma verdade? A gente está procurando alcançar uma verdade? Esse justificar me parece que condena essa alternativa, porque a gente não está justificando nada, né? Os filósofos pré-socráticos, eles não estavam querendo achar um argumento para justificar o que eles estão vendo. Não, eles utilizam o que eles estão vendo buscando na razão uma verdade. Então, A, pelo jeito, não. B, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Quem que busca explicar utilizando metáforas a origem dos seres e das coisas? A religião e os mitos, né? A religião, ela vai utilizar as suas histórias para explicar a origem das coisas. Os mitos também, né? Porém, a filosofia, como Nietzsche salienta no segundo ponto, ela vai procurar o quê? A razão. Então a B também não. C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Interessante, me parece correta, mas não vamos nos precipitar, vamos ler as outras. Mas por que parece correta? Porque salienta a busca pela verdade, né, de maneira racional das coisas existentes, das coisas que estão vendo. Então, dos elementos que eles têm. Por isso da água. Então, interessante. Parece correta. Vamos para D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. Não, né? Primeiro que a gente não tem algo metódico nesse início da filosofia, porque propriamente como a filosofia está começando, a gente tem uma liberdade absoluta do pensamento, não é? Então, primeiro que não é metódico, e segundo que ele não está procurando explicar as diferenças entre as coisas, mas sim buscando uma verdadeira origem para as coisas. Então, a D também não. E aí, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Elementos empíricos são aqueles elementos sensíveis, de experiência. E por mais que a gente utilize, os pré-socráticos utilizassem da observação, né, a observação da natureza e dos seus elementos, a gente não vai estar falando de filósofos empiristas. Isso aqui é para tentar confundir a gente. Então, realmente, a correta é a C, porque eles estavam buscando a causa primeira, eles não estavam buscando explicar a diferença, eles não estavam buscando explicar o que existe no real, que também está errado, e eles não utilizavam de metáforas para essas questões, também colocando a B em xeque, e por fim, né, a também não é verdadeira, como a gente viu. Então, é a C. Belezinha? Se você acertou, se você pausou o vídeo antes para tentar resolver, parabéns. Se não, parabéns também. É por isso que a gente está tendo essa aula, para resolver juntos. Então, pau na máquina. Vamos para a segunda. 2. Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de determinado assunto. Mas, durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a reconhecer a sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, assim como a forma pela qual o seu pensamento foi transmitido, pode-se afirmar que sua filosofia
né? Então, a gente tem um texto bem legal, né, da questão aqui, ele já traz um bom resumo da vida de Sócrates, né? Um textinho tão pequeno, mas que já salienta tantos pontos. Por quê? Porque Sócrates era um filósofo da ação. Primeiro, Sócrates muda a filosofia, e por isso que a gente tem os pré-socráticos, porque ele traz a filosofia que antes estava, né, buscando explicar a origem do universo, a razão da physis, ele traz para o homem. Primeiro, então, ele muda esse paradigma, né, trazendo a filosofia mais próxima da gente. Então, buscando explicar as nossas intenções, as nossas relações, a nossa existência. É nesse ponto, então, que Sócrates é um filósofo da ação e sai buscando essas respostas nos diálogos, né? Andando por Atenas, né? Ele se comparava a um moscardo, né? Uma mosquinha chata que ficava voando por ali e atormentando os cidadãos de Atenas, questionando, né? Ah, você sabe o que é justiça? Sim, eu sei. Então, né, ele começava aquele diálogo. Ah, então o que é justiça? E aquela pessoa que antes achava que sabia o conceito a fundo, acabava percebendo dentro do diálogo que aquele conhecimento que ele tinha, na verdade, não era profundo. Na verdade, era um conhecimento muito incipiente. E é assim que a filosofia buscava, então, razões reais, né? Sócrates, então, estava perseguindo a verdade. Vale salientar conceitos da filosofia socrática, né? Porque como que dava essa investigação da verdade? Por meio do diálogo, né? A valorização da dialética no pensamento socrático, ou seja, do questionamento, da conversa, da troca, oral mesmo, não tá, a gente não está nem falando de texto. Sócrates, ele não registrou os seus pensamentos por meio de texto, né? A sua filosofia era muito prática, era muito do dia a dia, né? Da fala. Então, nesse ponto, a gente tem que lembrar, então, da dialética, muito importante. E também, não só da dialética, como da maiêutica, né? Que a maiêutica é o quê? É a forma como se produz o novo conhecimento científico, né? Entre a interposição de conceitos, né? Então, por meio da dialética, a gente busca a maiêutica. É a maiêutica, né, socrática, que vai, então, produzir um novo conhecimento. Então você coloca uma ideia em cima da outra, e você vai questionando. Para quê? Para buscar a verdade, né? A filosofia, então, nesse ponto, que é a epistemologia, a gente está buscando a verdade, né? Compreender o que é o conhecimento verdadeiro. E nesse, então, a gente conhece a história de Sócrates, né? Nessa questão. Por quê? Por sua atuação dessa maneira, né? Questionando valores políticos, religiosos, né? Todas essas questões, Sócrates foi visto como um inimigo da cidade de Atenas, porque os poderosos, né, começaram a pensar como é esse louco questionando a nossa governabilidade, os nossos status, a nossa sociedade como está. Então, ele foi visto como um corrompedor dos jovens, né? Porque ele estava questionando a religião, a política, tudo, né? E é nesse ponto, então, que Sócrates, visto como um risco a Atenas, é condenado à morte, né? Na realidade, Sócrates até teve a oportunidade de fugir, né? De ir embora de Atenas, mas ele preferiu manter a sua condenação, morrer tomando veneno. Por quê? Porque para ele uma vida irrefletida, uma vida sem a filosofia prática, real, verdadeira, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, nesse momento, Sócrates, por amor a Atenas, prefere morrer do que ir embora. Então, vamos ver a questão. A. Transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a população ateniense. Não é verdade, né? A gente sabe que a ação de Sócrates era muito prática, oral. Então, B. Transmitia conhecimentos de natureza científica. Ó, essa aqui tenta confundir a gente, porque por mais que Sócrates estivesse buscando a verdade, a noção, né, de natureza científica, da ideia de ciência, só vai vir na modernidade. Então, não. B. Baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. Sócrates, um sujeito passivo, um sujeito apático numa sociedade? Se Sócrates fosse um sujeito passivo e apático numa sociedade, ele não tinha sido condenado a morto, né? Então, também não. Tentando enganar a gente, aqui a gente não vai cair não, gente.
Vamos. C. Não, a C já foi. D. Ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Verdade, verdade. Como a gente já sabia, né, a filosofia socrática se dava pelos diálogos, principalmente, e Platão, como a gente já viu lá nas aulas anteriores, foi aluno de Sócrates. E muitos dos relatos que temos dos pensamentos de Sócrates advêm das escritas de Platão. Então, isso é verdade. Procurava transmitir às pessoas conhecimento de natureza mitológica. Se o cara estava questionando tudo, questionando a religião, ele ia ser responsável por passar conhecimento de natureza mitológica, dogmática? Não, né? Sócrates questionava os dogmas. Então, a resposta dessa, com certeza, vai ser a D. Ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo filósofo Platão. Belezinha? Vamos para a próxima, pessoal. 3. No pórtico da Academia de Platão havia a seguinte frase: não entre quem não souber geometria. Tá vendo a matemática, galera? Tá achando que filosofia não tem nada a ver com matemática? Aí, presta atenção. Se vocês não soubessem geometria, que vocês estão aprendendo nas outras aulas, vocês não poderiam entrar na Academia de Platão. Só um toque. Essa frase reflete sua concepção de conhecimento. Quanto menos dependemos da realidade empírica, mais puro e verdadeiro é o conhecimento, tal como vemos descrito em sua Alegoria da Caverna. Lembram, né? A ideia de círculo, por exemplo, pré-existe a toda realização imperfeita do círculo na areia ou na tábua, recoberta de cera. Se traço um círculo na areia, a ideia que guia a minha mão é a do círculo perfeito. Isso não impede que essa ideia também esteja presente no círculo imperfeito que eu tracei, e assim que parece a ideia ou a forma. Tudo bem? Então, né, nesse textinho aqui, a gente já tem o principal elemento da teoria epistemológica de Platão, que é o quê? Vocês lembram do mito da caverna, alegoria da caverna, como quiser chamar, onde Platão explicava a sua forma de ver o conhecimento, né? Conhecimento para Platão, vamos recordar, ele advém da razão somente, e essa razão somente alcança o conhecimento que está no mundo das ideias. Tudo bem? Porém, o mundo empírico, o mundo em que nós estamos, dos sentidos, ele é imperfeito, ele é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, e por isso que a gente não pode utilizar dos sentidos, segundo o pensamento platônico, para obter conhecimento verdadeiro. Por isso que Platão, então, valorizava tanto a geometria, a matemática. Por quê? Porque o pensamento matemático, a gente vai ter os conceitos perfeitos, né? Então, você imagina um círculo perfeito, um triângulo perfeito, né? Um círculo lá com os 360 graus, um triângulo lá com a soma, né? Dos graus internos dando 180, né? Eu acho que é isso, hein, galera? Geometria aí importante. Por quê? Porque esses elementos, né, eles são obtidos, a noção de geometria e da matemática, por meio da razão. Então, por mais que nós, ao replicarmos no mundo sensível um desenho de um círculo que está meio tortinho, não ficou perfeito porque o círculo perfeito só existe no mundo das ideias, a gente então obtém o conhecimento verdadeiro pela razão, por mais imperfeito que seja a representação empírica. Tudo bem? Só que Platão não se bastava esse pensamento na matemática. E é isso que é importante a gente lembrar, que a teoria, então, epistemológica de Platão previa essa ideia do mundo ideal e do mundo sensível sendo uma representação distorcida para todas as questões, para todo o conhecimento e todos os conceitos. Belezinha? Deu para lembrar, né? A alegoria da caverna demonstra claramente que o verdadeiro conhecimento não deriva do mundo inteligível, mas do mundo sensível. Essa aqui é exatamente o oposto, né?
Não dá nem para considerar. A já foi embora. B. Todo conhecimento verdadeiro começa pela percepção, pois somente pelos sentidos podemos conhecer as coisas tais quais são. Platão falaria isso? Ó, gente, eu não preciso nem falar, né? Aqui a gente fez uma relembração aqui, olha a palavra, né? Nem existe. A gente relembrou, né, os conhecimentos de Platão, então a gente sabe que não tem nada a ver, né? Platão não vai aceitar os sentidos como fonte confiável de conhecimento, porque os sentidos são enganosos. C. Quando traçamos um círculo imperfeito, isso demonstra que as ideias do mundo inteligível não são perfeitas, tal qual o mundo sensível. Estranha essa C, não é? Ela está falando que o mundo sensível é o mundo perfeito, está falando que o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, as ideias não são perfeitas, e que isso fica provado quando a gente desenha um círculo imperfeito no mundo sensível? Tá totalmente quebrada essa aqui. A C também não pode ser, então. Então, por eliminação, a gente já sabe que é a D, antes de ler. Mas vamos ler para confirmar. As ideias são as verdadeiras causas e princípios de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém o conhecimento verdadeiro, né? Os conhecimentos verdadeiros. Correta, né? Porque é importante até lembrar que mundo inteligível é a mesma coisa que mundo das ideias ou qualquer outro sinônimo que a gente possa utilizar para o mundo da razão, né? O mundo dos conceitos de Platão. Tudo bem? Então, né, confirmando o que a gente já conhece, o que a gente já viu, é a D. As ideias são as verdadeiras causas e princípios de identificação dos seres. O mundo inteligível é onde se obtém o conhecimento verdadeiro. Então, relembrando, né, os conceitos de Platão. Depois de Platão, quem que foi seu aluno e pensava diferente dele? Aristóteles, lembram? A gente falou disso em aula. Então, uma questãozinha aqui de Aristóteles, vamos ler. Leia o texto a seguir. É, pois, manifesto que a ciência adquirir é a das causas primeiras. Pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa disse em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois, à noção última. E o primeiro porquê é causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. Ok? A terceira é a de onde vem o início do movimento. E a quarta, né, a quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê? E o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração de movimento. Então, né, o texto adaptado de Aristóteles, explicando a sua visão metafísica, a teoria do conhecimento segundo Aristóteles, que era, então, um pensador que pensava no empirismo, né, que considerava o mundo sensível como fonte possível de conhecimento. Só que para isso, Aristóteles enxergava em todas as coisas e em todos os seres as 4 causas, né? E esse é o que o texto traz. Vocês lembram, né, das 4 causas? Então, o que ele está afirmando para a gente? Que a primeira causa, né, por mais que ele não esteja falando o nome dessas causas, porque é o que a questão vai trazer, mas a gente já consegue identificar, né? Vamos retornar ao texto? A primeira causa está aqui, ó. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. Tudo bem? Então, o porquê reconduz-se, pois, à noção última. E o primeiro porquê é a causa e princípio. Então, a primeira causa é a essência. É a essência do que a gente está analisando. Né? Que causa é essa? Vocês lembram? Vamos pensando. A segunda causa é a matéria e o sujeito. Matéria, né? O que é a matéria? É aquela sensibilidade, é aquele negócio sensível. É o que é constituído as coisas, né? A matéria é o mesmo conceito de matéria na física.
né, que vocês estudam. A terceira é de onde vem o início do movimento. Que movimento a gente está falando? Está falando do movimento que transforma a causa segunda lá na causa primeira, né? Porque se a gente tem uma matéria, esse movimento transforma na essência. E, por fim, a última causa é o quê? A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para quê? Então, a gente tem aqui, né, o objeto em essência, que é constituído de matéria, que tem um movimento que transforma essa matéria na essência, e essa essência, por final, tem um final, né? O fim para quê? Então, essa é uma dica muito importante, gente, para as provas de filosofia, para os vestibulares. Lê com atenção, lê com calma. Vocês estão vendo que todo exercício, primeiro a gente pega, destrincha o texto, lembra dos conceitos em aula, conversa aqui um pouco, né, com vocês, para depois a gente focar nas alternativas, porque isso faz a gente compreender muito melhor do que a gente está falando, né? Porque faz a gente lá na cabeça, como se fosse um computador, acessar lá o banquinho de dados, né? Pastinha lá, Aristóteles aqui. O que eu lembro das aulas? Vamos ver, né? O que a gente estudou. E isso ajuda a gente a estar pronto para resolver a questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou às causas primeiras. Vamos lá? Então, a essência, né? Primeiro a gente está buscando a essência. A essência vai ser a causa final? Não, né? Que a gente já sabe, né? Causa final, o fim para quê? Então ela é a quarta. Isso a gente já sabe. Então a gente já pode excluir. A causa formal é na forma que a gente identifica a essência? É na forma que a gente identifica a essência para Aristóteles. Então a B pode estar correta. Mas qual que é a segunda? Vamos voltar para o texto? Volta para o texto, gente, sempre. A segunda é a causa da matéria e o sujeito. O que a B está trazendo? Causa material. Putz, causa da matéria, causa material, por mais que você não lembrasse os conceitos, tá batendo, né? Então, às vezes, a gente não lembra a palavra exata que Aristóteles usava, mas se a gente olhar bem o texto e lembrar das ideias que ele pensava, tá batendo. Então, a matéria, a causa material. Então, vamos continuar analisando a B. A terceira, que é o quê? De onde vem o início do movimento? Ou seja, a ação. Causa final. A ação é a causa final? Não, né? A causa final é o fim. É o fim para quê? Então, vamos eliminar a B agora. Não deu B. Vamos para a próxima. C. Causa formal igual a B, correto. Causa material igual a B, correto. Terceira, causa eficiente. O que é eficiência? É a reflexo da ação, né? Então, batendo com o texto e batendo com as ideias de Aristóteles. Beleza. Será que a C vai terminar certinho? E por fim, o fim para quê? A causa final. A C tá certa. A gente não precisa nem ler as outras. A gente até pode ler para garantir. Mas a C, então, é a correta, né? Porque está batendo principalmente até com as ideias apresentadas no texto. E é sempre importante relembrar o texto e analisar segundo os textos que nos são dados nos vestibulares, tá? Causa material como primeira não é, causa material como primeira também não é. Já eliminamos a D e a E também. Belezinha, gente? Vamos para a próxima, né? Vamos lá, mais uma questão de Aristóteles. Só que, né, essa remete à nossa aula 12, nossa última aula, né, disponibilizada, que a gente estava tratando, então, de ética, começando a tratar de ética. Lembram? Viram as aulas? Tá belezinha? Vamos resolver, então, esse também. 5. A virtude é, pois,
uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Ou seja, né, o que consiste a virtude? Consiste numa mediania. Uma mediania nos lembra a ideia de uma mediação. E buscando numa mediação, a gente tem sempre dois elementos para mediar, né? E quais são esses elementos? Pensando na virtude, né, que Aristóteles traz no pensamento ético, são os vícios. Lembram? Então, a mediania é a mediação entre os vícios. A virtude, então, se encontra no meio, né, na justa medida, no justo meio desses vícios. E quais são esses vícios? Os vícios por excesso e os vícios por falta. Ou seja, a ação virtuosa é aquela que não excede e nem falta na sua ponderação, né? Na sua moderação. Por isso ela é feita com a mediania, com a justa medida, o justo meio, correto? Beleza? Então a gente lembrou do conceito de virtude. Vamos ver o que traz a questão. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética A. Consiste na eleição de um dos extremos como o mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta. Não, né? E olha, gente, igual na outra questão, não é nem uma questão de lembrar do pensamento filosófico, é uma questão de interpretação de texto. Se a gente está falando de mediação para fugir, né, dos excessos, não tem como a ação virtuosa ser aquela que escolhe um excesso, né? Então, a própria interpretação de texto já exclui a A. Vamos ver a B. Baseia-se no que é mais prazeroso, em sintonia com o fato de que a natureza é que nos torna mais perfeitos. O mais prazeroso é a resposta? Não, né? Não é por quê? Porque a virtude é exatamente a nossa moderação. Se a gente escolher o que é mais prazeroso todas as vezes, a gente vai acabar escolhendo os excessos, não é? E nem sempre o excesso vai nos trazer resultados positivos, né? Se você come demais, você passa mal. Se você bebe demais, você passa mal. Se você trabalha demais, você passa mal, fica doente, né? Se você não come, você passa mal. Se você não bebe, você passa mal. Se você não trabalha, você não come, não bebe. Então você também está em falta. Então o que que é? Não é. Não é a B. Porque a virtude está na moderação, né? Vamos ver a C. Pauta-se na escolha de que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. É uma releitura da B com outras palavras, né? Primeiro a B fala que a gente tem é o mais prazeroso e a C está falando do mais satisfatório em razão das nossas preferências. E a gente sabe que não é, né? É o contrário. O ético e aquele que é virtuoso é aquele que consegue negar suas preferências para analisar racionalmente e buscar não agir conforme as suas preferências, mas conforme a virtude nas suas ações. Então, a gente já eliminou mais uma. Vamos na D. Reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Aí, é tão prazeroso, né, quando a gente encontra aquela ideia na questão exatamente como a gente já traz, né? Então, é a pecinha de Lego encaixando aqui, ó. Pá, perfeito, perfeito. Vamos ver aí, só para desencargo de consciência. Implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. Não, gente, não é. Então, aí já deu uma elucidada
no que trazia Aristóteles a respeito das virtudes da ética. Então, resposta D. Vamos ler tudo de novo? Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Chuchuzinho, né, gente? Perfeitinho. Então, vamos ver, acho que essa foi a última. E eu agradeço demais, né, por vocês terem assistido essa aula. O Instagram está aqui, né, esse link, o arroba, para que vocês sintam-se à vontade. Eu estou lá aberto para responder vocês. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, só entrar lá. Professor, não entendi isso. Até sobre as nossas questões hoje, né? Eu tentei destrinchar passo a passo, mas às vezes faltou. Às vezes para você não deu. O jeito que eu falei estranho e não foi. A gente tenta falar de um jeito mais simples possível, mas a gente não consegue às vezes. Então, se você informar a sua dúvida, eu posso te ajudar. Então, sintam-se à vontade, tá? Para questionarem lá. É um prazer estar aqui com vocês. Não vejo a hora das nossas aulas voltarem ao presencial. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.